Mas a maior revelação de Deus é Jesus. Agora, o que significa conhecer a Deus, conhecer a Jesus? O que significa isso? Vamos ler 2 versos para saber um pouco mais o que significa isso. Aqui em João mesmo, vamos para o capítulo 8 de João, 8:32. Esse é um verso muito conhecido, né? João 8:32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, significa conhecer a verdade. Porque Jesus é a verdade. Porque Deus é a verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser livre. Então, o que significa conhecer Jesus, conhecer a Deus? Significa ser livre. E parece um contrassenso. Uma vez eu convidei um jovem para vir à nossa igreja. Eu falei, olha, você é meu convidado para ir à igreja tal dia. O jovem falou assim, não, eu não vou. Mas falou na lata assim, eu não vou. Eu falei, por que não? Não, eu não vou não, eu quero ser livre. Então, o conceito, a definição de liberdade para muitas pessoas é cometer atos pecaminosos, sem prestar contas a ninguém, sem responsabilidade nenhuma. E, na verdade, isso não é ser livre, não é liberdade. Quer ver? Uma pessoa que fuma é livre ou é escrava? Escrava. Uma pessoa que bebe é livre ou é escrava? Uma pessoa que usa drogas, mesma coisa. Uma pessoa que está na prostituição, mesma coisa. Veja, a transgressão, a infidelidade não te dá liberdade, ao contrário, te escraviza. É uma escravidão, só que o diabo pinta essa escravidão com as cores da liberdade. E as pessoas caem nessa arapuca, como diz em espanhol, e nesta trampa. Essa é uma trampa del diablo. E o inimigo vai envolvendo jovem, adolescente, adulto, e as pessoas se encantam com um monte de coisa, e de repente estão amarrados. Aqui está dizendo o seguinte, o que significa conhecer a Jesus? O que significa conhecer a Deus? Significa ser livre. Totalmente livre. Livre para ir e vir. Livre para obedecer. Livre para amar. Livre para viver. Livre, consciência tranquila. Você deita e dorme em paz. Você é livre de todas as armadilhas que o pecado traz. Então, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é ser livre. O diabo prende as pessoas, amarra as pessoas, sufoca as pessoas. E às vezes o orgulho é tão grande que a pessoa está numa situação difícil e não admite que está. Está no fundo do poço e não admite, porque o orgulho não deixa. A pessoa não quer admitir que está afundando e ainda insiste num caminho que sabe que não é o caminho certo. Mas o orgulho é tão grande que a pessoa não reconhece e é difícil reconhecer. Mas Deus conhece você, Jesus conhece você e Ele não vai desistir de você. Ele vai lutar por você e por mim até o último suspiro, até o último momento de vida que nós tivermos. Mas lembre-se, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é ser livre. O que mais? Conhecer a esse Deus maravilhoso significa o que mais? Vamos para João 17. O mesmo João, capítulo 17 agora, verso 3. João 17, 3. Fala assim, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O texto bíblico bonito, poderoso. Você viu isso? Aqui fala que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Quer dizer que a vida eterna é conhecer a Jesus e a Deus? Sim, Senhor. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus, esse é um princípio da vida eterna. Entendeu, Maria Araújo, que está conosco agora ao vivo e que está pedindo oração? Por ela, por você, né, Maria? E por sua família. Nós vamos orar por você e por sua família.
Então, os internautas e nós que estamos aqui, devemos entender isso de maneira muito clara. De que conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é o princípio da eternidade. Então, quando vai começar a eternidade? Quando Jesus voltar? Não. Depois do milênio? Não. Quando morre? Também não. Quando começa a eternidade? A partir do momento que você começou a conhecer a Deus e a Jesus. Aí começa a eternidade. Você sabe o que é que vai separar essa vida nossa agora para o dia que Jesus voltar? Sabe qual vai ser a separação que tem? Um piscar de olhos. Nós estamos vivendo, cada um aqui tem uma idade, a qualquer momento a gente pode morrer. O morrer é isso, você fecha os olhos, para de respirar, está morto. Seja num acidente, seja dormindo em casa, seja uma doença, seja lá o que for, vai chegar a hora que vai fechar os olhos e vai parar de respirar, morreu. Quando fechou os olhos e morreu, a partir da morte até a volta de Cristo, podem passar 1000 anos. 1000 anos. Mas para o morto, o tempo não considera. Porque quem está morto não vê, não fala, não anda, não está em outro planeta, nem em outro mundo, nem em outro lugar, nem em outro plano. A pessoa que morre, a palavra já diz, está morta. Então ela fecha os olhos, para de respirar, cai e morre. Está morta. E aí vai chegar a hora em que Jesus vai dar uma ordem e o morto em Cristo ressuscitará. Sabe quanto tempo passa para a pessoa que morreu até a ressurreição dela? Um abrir e fechar de olhos. Ela fechou, morreu, abriu, ressuscitou. É isso, nada mais. Quem sofre são os vivos. Porque morreu um parente, já passou uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 80, 100, sei lá quantos anos. Aí, para quem está vivo, isso demora muito. Mas para o morto, não. O tempo não é para ele como é para nós. Porque ele está morto. Então, a Bíblia diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus e a Jesus significa ser livre e significa ter a eternidade. Sabe que quando Jesus voltar, haverá uma multidão de pessoas, um grupo grande de pessoas, e essas pessoas vão dizer assim para Jesus, Senhor, nós não vamos para o céu? Jesus vai falar, não, vocês não vão. Mas nós não vamos, não irão. Mas Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos curas, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome a gente fez catedrais, em teu nome nós fizemos shows, em teu nome nós gravamos um monte de CD, em teu nome nós fizemos um montão de coisa e nós não vamos para o céu, por quê? E Jesus vai dizer assim, sabe por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não se conhece. Eu não vos conheço e vocês não me conhecem, é por isso que vocês não vão para o céu. E isso que eu acabei de falar está em Mateus 7, de 21 a 23. A lista de Mateus 7, de 21 a 23, é uma lista que mostra um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas, que só fizeram coisas, entre aspas, boas. Muitas vezes a gente faz a coisa certa por motivos errados. Muitas vezes. É isso que diz a Bíblia. Então, conhecer a Deus e a Jesus é algo fundamental, é algo vital. A Maria de Fátima está conosco aqui, ao vivo, né, Maria de Fátima? E nós sabemos que você e a sua família precisam de oração. Mas não são só vocês, nós todos precisamos de oração. E daqui a pouco vamos orar. A vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus. Precisamos conhecer mais a Deus ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Eu preciso conhecer mais a Deus. Onde eu moro, no quintal assim, tem umas árvores, né? E tem 2 árvores, uma bem distante da outra, que são os meus lugares de orações mais íntimas com Deus, assim. Quando eu estou em casa, eu moro em Brasília. Quando eu estou em casa, eu espero todo mundo dormir, e aí eu vou lá fora,
embaixo de uma dessas duas árvores. Uma árvore eu tenho um tipo de diálogo com Deus, a outra tem outro. Aí eu vou lá. E aí eu fico conversando com Deus. Pensa numa experiência incrível. Aí eu fico ali um tempão conversando com Deus. E eu sinto que Deus está ali. Uma vez eu estava precisando de uma resposta de Deus, eu estava aflito, tinha uma angústia no meu coração. E eu fui lá de noite, de madrugada, falar com Deus. Estava um silêncio, o céu de Brasília é um céu bem assim diferente, estrelado e tal, à noite um céu bonito. E aí eu cheguei lá para conversar com Deus, né? Falei, Senhor, vamos conversar um pouco. Vamos conversar. Mas o Senhor está aqui? Me dá um sinalzinho aí, só para saber que o Senhor está aqui. Eu já sei que o Senhor está, mas eu sou tão pecador que o Senhor poderia me dar um sinalzinho? Faz o seguinte, balança a árvore, só para eu... Aí eu vou ficar muito feliz. Daqui a pouco, a árvore, o vento veio, balançou a árvore. Falei, Senhor, tá bom, já chega, já entendi. Não, tá tudo certo. Eu quero convidar você para ser amigo de Deus. Amiga de Deus. Ande com Deus. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Frequente mais a igreja. Não tenha medo de Deus. Ele é seu amigo, é seu pai, é seu salvador. Ande mais com Ele. Eu quero desafiar os jovens e os adolescentes a serem amigos de Deus. Mas amigo mesmo de Deus. Conversar com Deus assim, de maneira muito tranquila. Orando, Deus vai ouvir você. E vai responder você. Amém? E finalmente o último texto. É João 10, verso 16. Vejamos João 10, verso 16. É a terceira parte e última. João 10, verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Esse texto é maravilhoso. Esse texto mostra, de maneira muito clara, que Jesus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. O que é isso? Ele tem outras ovelhas que não são desta igreja. As ovelhas de Jesus não estão todas aqui. Jesus tem suas ovelhas aqui. Jesus tem suas ovelhas na igreja católica. Jesus tem suas ovelhas nas igrejas evangélicas, nas demais denominações. São muitas, então não dá para eu citar todas. Jesus tem ovelhas dentro do espiritismo. Sabia? Jesus tem ovelhas entre os islâmicos. Jesus tem ovelhas entre os budistas. Jesus tem ovelhas entre os shintoístas. Jesus tem ovelhas entre os ateus. Entre os ateus? Entre os ateus. Jesus tem ovelha que hoje é ateu. Está lá, é ateu, mas é ovelha de Deus. Calma, não me julgue ainda, deixa eu continuar. Jesus tem ovelhas nos lugares mais estranhos que você possa imaginar. Jesus tem ovelhas nas igrejas e fora das igrejas. Ele fala assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Não são e não estão nesse aprisco. Sabia disso? E são ovelhas de Deus. São ovelhas de Jesus. Não pense que só você é fiel. E não pense que só você não dobrou os joelhos a Baal. Tem uma multidão no mundo que a gente não conhece. E que são tão fiéis quanto ou até mais. A gente não conhece. As ovelhas de Jesus estão espalhadas. É verdade isso. Embora seja verdade isso, a pergunta seria: essa verdade de que as ovelhas estão em apriscos diferentes, será que esta verdade, esta realidade, será que é a vontade de Deus? Isso que tem hoje, que é uma realidade, será que a vontade de Deus é essa, ter suas ovelhas separadas?
Esse é o plano de Deus? Ter ovelhas em apriscos diferentes? Não, não é o plano de Deus. Quem tem filhos aqui sabe, às vezes os filhos da gente não moram mais com a gente. Já cresceram, já casaram, ou estão em outro país, ou estão em outro estado, já estão vivendo a vida deles. Mesmo que os seus filhos estejam bem, eu sei qual é o seu desejo, e seria o mesmo meu. O desejo de todo pai e toda mãe, mesmo sabendo que os filhos estejam bem, o desejo dos pais é ter os filhos aonde? Em casa. Não é esse o desejo dos pais? É ter os filhos em casa, para sentar à mesa, para almoçar junto, para jantar juntos, para conversar. Quanta saudade dá quando os filhos vão embora. Aquela famosa síndrome do ninho vazio. Por mais que a família seja bem em lugares diferentes, mas o desejo dos pais é ter os filhos em casa. E você só vai entender isso no dia que você for pai ou mãe e passar por essa experiência. Enquanto você não for, você não vai entender. Deus é o Pai. Ele tem filhos espalhados em todos os apriscos, em todos os lugares. Uma vez, uma mulher espírita, ela estava aflita, angustiada, e ela foi no centro espírita para receber um passe e para ter um pouco de paz na visão dela, da maneira como ela entendia. E ela foi ao centro, pegou uma fila, chegou a vez dela. O pai de santo falou: senta aí, minha filha. Ela sentou, e ele invocou, ele fez e tal, e o espírito não veio, não desceu, e não deu certo o passe. Aí o pai de santo falou: vamos fazer de novo. Fez 2, 3, 4 vezes e não deu certo. O pai de santo falou assim: minha filha, está difícil o seu caso, ajoelha, fica de joelho agora, que acho que agora vai funcionar. Aí ela se ajoelhou, e o pai de santo falou assim: pensa positivo, pensa, se concentra, pensa positivo. E ela pensou: como é que eu vou pensar positivo? Aí começou a rezar o Pai Nosso em pensamento. Ela pensou assim: se eu rezar o Pai Nosso, vai ajudar o espírito a descer. E ela em pensamento começou a rezar o Pai Nosso. Aí que o espírito não veio mesmo. E o pai de santo falou assim: minha filha, levanta, seu caso não é aqui não, procure uma igreja. O pai de santo falou isso para ela: o seu caso não é aqui, procure uma igreja. Ela tomou um susto, falou: uma igreja? Sim, seu negócio é igreja, que o espírito não vai descer sobre você. Ela saiu dali desanimada, desconsolada, falou assim: eu procurar uma igreja? Jamais. E foi andando pela rua assim. De repente ela passou em frente à igreja adventista. Olhou assim e estava aberta a igreja. Era sábado de manhã. Ela entrou, eu estava pregando naquele sábado. Era uma série de pregações. Ela entrou, sentou, ficou quietinha, foi abençoada, tocada por Deus. No final ela procurou a gente, pediu para estudar a Bíblia. Estudou a Bíblia, aceitou Jesus, se converteu. Nós a batizamos e hoje ela é diaconisa da nossa igreja. Onde ela estava? No centro espírita. Jesus tem suas ovelhas em todos os lugares, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a segunda parte do verso. A vontade de Deus é quando ele fala assim: a mim me convém conduzi-las, a mim me convém buscá-las. Eu vou buscar minhas ovelhas, eu vou sair pelos caminhos e valados para buscar as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e sairão de lá, de onde estiverem, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Quando ele fala haverá um só rebanho, um só pastor, essa é a vontade de Deus. Ter os seus filhos no mesmo aprisco, ter os seus filhos na mesma igreja, ter os seus filhos no mesmo caminho, no caminho verdadeiro, no caminho certo, no caminho único. A segunda parte do verso é a vontade de Deus. A primeira parte é uma realidade, mas a vontade de Deus está na segunda parte. Existem muitos caminhos e muitos apriscos, mas verdadeiro é só um. Verdadeiro é só um. A Bíblia diz que só existem 2 caminhos, o estreito e o largo.
luz e trevas, Deus e o diabo, Abel e Caim, Davi e Golias, trigo e joio, o que constrói a casa na rocha e o que constrói na areia, o que crê na trindade do bem e o que crê na trindade do mal. A Bíblia mostra só dois caminhos, o estreito e o largo, Jerusalém e Babilônia, o selo de Deus e a marca da besta, a verdade e a mentira, o céu e o inferno, o aprisco verdadeiro e o falso, o sábado e o domingo. Só existem dois caminhos, um é certo, o outro é errado. Mas Deus tem seus filhos no certo e no errado. Os filhos de Deus estão em todos os lugares. E Deus fala assim: a mim me convém buscá-las, conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. E finalmente haverá um rebanho e um pastor. Então vem a pergunta com a qual a gente quer fechar: como eu posso saber qual é o aprisco verdadeiro? Para eu saber se eu estou no aprisco verdadeiro ou não. Veja, isso é uma coisa. A outra coisa é o fato de que Deus tem seus filhos em todos os lugares. Agora nós vamos mostrar, para finalizar, qual é o aprisco verdadeiro. Eu vou lhe mostrar 2 versículos. E aí você vai ler e vai dizer assim: esse é o aprisco verdadeiro? Sim, é esse. Aí você analisa e pergunta para você mesmo: eu estou nesse aprisco ou eu estou em outro? Aí se você estiver no aprisco certo, é só continuar. Se estiver no aprisco errado, aí tem que sair do errado e passar para o certo. Simples assim. Vamos lá? Apocalipse 12. Apocalipse 12. Eu preciso ler esse texto com você. Apocalipse 12, verso 17. Esse é o primeiro verso. É esse mais um. 12 de Apocalipse, verso 17. Aguenta firme aí, hein? Aguenta firme aí, internauta. Nós vamos orar pelos internautas daqui a pouco e por você, Marcos. O Marcos, que está conosco, está assistindo a gente na cidade de Açores, em Portugal. Um abraço para todos os portugueses, os açorianos. Apocalipse 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Me diz aí, quem é o dragão aqui no Apocalipse? Simboliza quem o dragão? Satanás. E a mulher representa quem? A igreja, muito bem. Então vamos de novo. Irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse aqui é o aprisco verdadeiro. O aprisco verdadeiro, o caminho verdadeiro, a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20 não são os mandamentos do catecismo, são os mandamentos da Bíblia. Êxodo 20. Aqui diz: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o diabo contra a igreja. Qual igreja? Aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então você pergunta para você mesmo: a igreja que eu sou membro, a igreja que eu frequento, aceita os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus? Aceita e obedece. Aleluia, então continue. Não, a minha igreja disse que a lei foi abolida. Então você está no aprisco errado, tem que sair de lá e vir para cá. Amém? Amém. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Aí, esse verso é o aprisco verdadeiro, tá? As ovelhas estão em todos os lugares, ok? Jesus está chamando para vir para o aprisco certo. Ele fala: a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Agora o último verso. Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Diz assim. Apocalipse 18, verso 4.
ouvi outra voz, da onde era a voz? Do céu, dizendo: permaneçam lá, povo meu. O que aconteceu? Está errado? Vamos ler de novo então. Ouvi outra voz do céu dizendo: permaneçam lá, povo meu. Hã? É para permanecer lá ou é para sair? Sair? E se eu não quiser sair? Vamos de novo. Ouvi outra voz do céu dizendo. Leia, dizendo o quê? Olhem para mim. É para ficar ou é para sair? Está fraco, é para ficar ou é para sair? Solta o freio de mão, é para ficar ou é para sair? E se eu quiser ficar? Sou livre para ficar, não sou? Sou, acabou, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Calma, vamos continuar. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos ou sai dela. Quem? 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 Povo meu, minhas ovelhas que estão em apriscos diferentes. As minhas ovelhas, os filhos de Deus. Ele fala: sai dela, retirai-vos dela, povo meu. Agora vem a resposta. E se eu quiser ficar? Agora vem a resposta. Para que não seja cúmplice. Para que não seja cúmplice em seus pecados. Pecados de quem? Daquele aprisco lá. Para que não seja cúmplice em seus pecados. E para que não seja participantes dos seus flagelos ou pragas. E se eu quiser ficar? Pode ficar. Mas vai ter que aguentar os flagelos. Então o melhor é ouvir a voz do céu que diz: sai dela, povo meu. É isso. Um dia Deus me chamou de uma maneira extraordinária. Eu era sacristão. E como Deus me chamou foi tão lindo. Talvez eu conte para vocês essa semana. Mas quando eu tomei minha decisão de entregar minha vida a Jesus e seguir no aprisco certo, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, todos foram contrários à minha decisão. O meu pai chegou para mim e falou assim: se você for para esta igreja, você não será mais meu filho. Eu sou de uma família que tem 7 irmãos homens e uma irmã mulher, uma só. Somos em 8 filhos e papai e mamãe somos em 10. É uma galera. Dá uma igreja. Quando Deus me chamou, todos eles foram contrários. Não era para eu estar aqui, do ponto de vista humano. Mas Deus foi misericordioso comigo e com eles, como é misericordioso com todos nós. E sabe o que aconteceu? Sabe qual é o final dessa história? Não, mas tem uma coisa aqui que vocês nem imaginam. Vocês não querem saber não, né? Quer saber? Não, estou achando meio fraco. Quer que eu conte essa parte ou não? Tá fraco demais, tá louco. Quantos querem que eu conte essa parte? Levante a mão. Não falte amanhã. Por essa você não esperava. Amanhã eu vou contar essa parte.